permite-nos que nos reunimos em Teu nome nesse dia de felicidade e esperança, para manifestar nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de sua luz e misericórdia. Não te suplicamos em Teu coração augusto que nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da iniquidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipamos, então, a glória de suas dádivas. Por ti que fica-nos a noção de harmonia para que possamos passar a todos que nos assistem a verdadeira expressão de amor, benevolência e caridade. Senhor Deus, traga-nos das tuas falanges de espíritos amigos, já para que possamos, a partir de agora, aliviar a dor dos corações aflitos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Estão abertos os trabalhos do Centro Espírita Virtual Chico Xavier. Fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras, para que possam lutar contra o mal em qualquer forma que se apresente e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carisma ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros que dê de graça o de graça recebido. Nutrição verdadeiro, respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito às necessidades, doenças, dores, aflições e também à morte física e responsabilidade perante a justiça divina. Rogo o dom do bom, discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nessa água. E como quem tanto necessita e roga, reconheço, agradeço a Deus, às legiões angélicas de socorrista e ao meu espírito guia ou anjo guardião. Povoamento da Terra. Adão. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Poderemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos na que lhe assinais. Cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Diversidade das raças humanas. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois, dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Estas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não.
todas são de uma mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Pelo fato de não proceder de um só indivíduo a espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Pluralidade dos mundos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? Sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a este pequeno globo o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que só para eles criou Deus o universo. É a mesma constituição física dos diferentes globos? Não. De modo algum se assemelham. Não sendo uma só para todos a constituição física dos mundos, seguir-se-á tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Do mesmo modo que no vosso mundo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo desse astro se lhes mostrar apenas com a aparência de uma estrela? Pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? E em nenhuma conta tendes a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que o lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria que vós outros e com órgãos de conformação idêntica dos vossos? Datas espíritas do mês de fevereiro. 1/2/1905. Nasce em Pacatuba, Ceará, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, médium de efeitos físicos. 1/2/1834. Nasce em Laranjeiras, na então província de Sergipe, Francisco Leite de Bittencourt Sampaio. 1/2/1856. Nasce em Resende, Rio de Janeiro, Anália Emília Franco, professora humanitária, criadora de inúmeras obras educativas e assistenciais. 6/2/1915, desencarna no Rio de Janeiro Joaquim Carlos Travassos, tradutor do Pentateuco Kardeciano. 6/2/1832, casamento de Allan Kardec com Amélie Baudet. 7/2/1901, desencarna em Natal, Rio Grande do Norte, a poetisa Alta de Souza. 12/2/1809, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, realiza reuniões mediúnicas na Casa Branca. 15/2/1926, desencarna Gabriel Delany. 15/2/1925, lançamento da Revista Internacional de Espiritismo, RIE, por Caibar Schutel, em Matão, São Paulo. 12/2/1947, desencarna em Pirapitingui, São Paulo, Jesus Gonçalves. Contraiu hanseníase aos 27 anos, foi poeta, teatrólogo, tendo se convertido ao espiritismo e fundado a Sociedade Santo Agostinho. 17/2/1827, desencarna João Henrique Pestalozzi, na Suíça. 18/2/1891, Bezerra de Menezes funda o Grupo Espírita Regeneração no Rio de Janeiro. 20/2/1822, desencarna em Salvador Madre Joana Angélica de Jesus, Joana de Ângeles.
26 de 2 de 1842, nasce Camille Flammarion. 26 de 2 de 1802, nasce em Paris, França, o escritor e humorista Victor Hugo. Eu passei a obra todinha do André Luiz, do primeiro ao último livro dele, para poder entender todo o mecanismo. Porque eu sabia que eu não podia ter inserido dentro de uma cena, no caso do filme Nosso Lar, e que eu não entendesse o que era aquilo ali. E houve casos de eu não entender. Mas o Wagner de Assis, o diretor, ele foi de uma delicadeza comigo, de uma docilidade. Ele entrava dentro do estúdio, ele me situava, entendeu? Então, assim, eu acho que é difícil explicar a dimensão de uma coisa, do tamanho do Nosso Lar. É tudo grande demais, não é? Mas as pessoas também querem transformar, às vezes, um lugar, um objeto de um lugar, elas querem transformar aquilo como se aquilo não fosse plausível na Terra. Mas eu acho que existem muitos lugares dentro do nosso planeta, recantos, que são o nosso lar, não é? Que você tem cachoeiras, que você tem a mata, que você tem os pássaros, que você tem gente que vive em paz. Eu acho que onde tem gente que quer ajudar, onde tem gente que quer colaborar, contribuir, onde tem gente que quer fazer o outro feliz e ser feliz, aí é o nosso lar. Eu acho que independente de qualquer imagem, está dentro de você. Você constrói dentro de você, isso acontece do lado de fora. Se o planeta Terra, as pessoas que dirigem o planeta, copiassem, estudassem a literatura espírita e copiassem que fosse do nosso lar, o cuidado que eles tiveram de separar tudo em departamentos, tudo em ministérios e tudo funciona, eu acho que isso é mais ou menos uma vez alguém repetindo 3 vezes o mesmo pedido para o Bezerra de Menezes. Lá pela segunda vez ou terceira, alguém virou para ele, encarnado, e disse: olha, você já fez o pedido. O pedido já foi anotado da primeira vez. Vocês estão acostumados que aqui as coisas não funcionam, mas na espiritualidade as coisas funcionam. Então eu acho que assim, foi dividido inteligentemente em vários departamentos, em vários ministérios, para que cada um pudesse tratar das pessoas de forma diferenciada e encaminhar cada uma e resolver os problemas. A grande luz do negócio é que as coisas são resolvidas, os problemas são resolvidos e solucionados. Nada fica solto no ar sem solução e sem resposta. Como eu gostaria que fosse assim no planeta. Mas eu acho que a partir de mais alguns anos, e aí nós temos o trabalho de vocês em cima do Data Limite, que acho que coloca bem isso. Eu já achava isso. Eu já acho um pouco tudo isso. Eu consigo olhar para, assim, sabe, 20 e pouco, 2020 e pouco, assim, e consigo já viver em paz. Como eu vou continuar encarnado, eu ainda vou sair daqui assistindo todos esses ministérios que estão dentro do nosso lar, talvez começando a abrir as suas portas dentro do planeta Terra. Eu próprio tirei uma grande lição, não é? Arrogância, prepotência, as oportunidades que ele teve. Pouca gente naquela época tiveram tantas oportunidades como as que ele teve. Oportunidade de se formar nas melhores faculdades de medicina do planeta, vir para o Brasil para colocar em prática todos os ensinamentos, naquela época já era de muita grandiosidade, poder servir ao outro e ajudar ao próximo, e ele só pensava nele, no dinheiro, na alta sociedade. Ele teve todas as oportunidades de ver que ele poderia ter sido médico durante toda uma encarnação, e ele só foi doutor, só com títulos. E arrogância, prepotência, insolência, achar que eu tenho mais que, eu posso. Só que a vida te coloca limites, chega uma hora que não pode tanto assim. Então assim, o que ele fez? Ele fumou demais, bebeu demais, extrapolou demais, magoou demais, feriu demais, distratou demais, pisoteou demais. Eu acho que se todo mundo que tem vontade ou que por aí anda fazendo coisas que nós condenamos e sabemos que não é bacana, assistisse um pedacinho daquelas cenas,
puxava o freio e tomava um pouco mais de precaução, porque pode fazer o que você quiser. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Colheu, ele fez, ele colheu. Mas acho também que ele dá um grande ensinamento, porque no momento em que ele saca que ele tinha feito, que ele tinha cometido uma grande bobagem, que ele tinha se equivocado, entendeu? Durante uma encarnação inteira ele foi doutor e esqueceu de ser médico. Na hora que ele percebeu isso, imediatamente a primeira pessoa necessitada que cai na frente dele no plano espiritual, ele segura e começa a cuidar daquela pessoa. A partir daquele momento ele compreendeu e voou alto, e voou tão alto que é quem é hoje. Chegou ao estágio em que chegou espiritualmente. No plano espiritual, no caso do André Luiz, nós vemos as etapas em que ele passa por umbral, vai para o trabalho de entendimento e aprendizado no nosso lar, e você veja que existem até cenas que se mostram isso, em que ele está nos lagos, ele está ouvindo a música, a mãe dele está próxima dele e ele não enxerga a mãe, porque ela está cada um no diapasão. À medida que ele vai evoluindo, ele vai ficando mais próximo da possibilidade de que ele possa enxergar. Tanto que chega um dia em que ele é chamado e é dito para ele: hoje você vai poder encontrar com a sua mãe. Porque ele conseguiu dar um passo adiante, mas veja só, a grandeza do espírito dela é de quem desce de onde está. E esse é o grande barato da coisa. Quem está em cima tem o apiedamento de descer até nós, não nos nega ajuda. Quem está embaixo, se quiser subir, tem que correr atrás do prejuízo, tem que trabalhar. Trabalho, 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 disciplina, disciplina, disciplina. Esse é o grande ensinamento que eu acho que deixa. Sabe, que a misericórdia de Deus diz para você, mesmo que você tenha feito, não precisa pagar do jeito que você fez. Você pode pagar com amor, de resgatar com trabalho, com dedicação ao próximo, fazendo bem. Acho que a lição são duas. Uma, todos os erros que ele cometeu. Duas, na hora que ele percebe que cometeu, ele volta atrás e recomeça de novo, faz um novo começo. E olha, vamos combinar, né? Fez um belo recomeço. Dona Zezé, você tá indo trabalhar? Pois é, meu filho, tô indo fazer a única coisa que eu sei, né? Que é pedir. Sou apenas uma pobre mendiga. Por que a senhora não tenta fazer algo de útil, como plantar um milho, alguns quilos de feijão? Meu filho, plantar? Eu sou tão fraca, com todas essas dores. Eu sou apenas uma pobre mendiga. Dona Zezélia! Dona Zezélia, Dona Zezélia, eu não aguento mais ver a senhora pedindo. Por que a senhora não tenta ganhar algum dinheiro? Vai lavar uma roupa.
Meu filho, lavando roupa, eu já tô velha, cheia de dores. Eu não consigo, eu sou apenas uma pobre mendiga. Ah, dona Zezélia, já sei. Eu tô pensando em abrir uma floricultura e eu vou precisar de gente pra me ajudar. A vender as flores, plantar. O que a senhora acha? Meu filho, eu mal dou conta de andar. Imagina ficar agachada colhendo flor. Eu sou apenas uma pobre mendiga. José, você viu a dona Zélia por aqui? Ô, João, você não tá sabendo? Não, arrumei uma boa oportunidade de emprego pra ela sair da situação. Ô, João, a dona Zélia faleceu ontem. Eu acabei de vir do velório. Mas eu tenho certeza que ela foi pro céu, João. Porque a dona Zélia era uma pessoa muito boa. Eu tenho certeza. Oi? Alguém aí? Alguém pode me ajudar? Zélia, me chamou? O que deseja? Como você sabe meu nome? Eu já sou conhecida por aqui? Há muito tempo. Há muito tempo. Eu tenho sofrido tanto. Eu desejo o amparo do alto. Zélia, como queres o amparo do alto? Teve várias oportunidades e não abraçou-as. Não cuidou dos animais. Teve muitas chances de fazer o bem e mesmo assim não o fez. Como queres fazer o bem? Mas como queres o amparo do alto? Eu não podia fazer nada. Eu era apenas uma simples mendiga. Não, Zezélia, não. Você não era uma mendiga. Você foi muito preguiçosa. Quando quiseres o amparo de cima, você o terá. Agora volte a fim de renovar-se. Filhão. Olha. Há muito tempo atrás morava uma pessoa aqui. Mas hoje ela tá com o Papai do Céu. Mas ela foi uma pessoa muito boa, E foi uma amiga do papai. Mas agora o Papai do Céu tá cuidando dela. De última hora foram chamar para o labor do dia. Ara a terra sem murmurar e colherá só alegria. Ouça o chamado e vá trabalhar no despertar do dia. Ampara o irmão em teu caminhar e tu terás só alegria. Essa narrativa nos conta a rotina de uma senhora simples e humilde, que vivia a mendigar pelas ruas, sem perspectiva nenhuma de vida. Tinha vizinhos e conhecidos que se preocupavam com ela, mas sempre que a abordavam e indagavam como ela vivia naquelas condições pedintes, dava sugestões de oportunidades de trabalho à pobre senhora. Lavar uma roupa, cuidar de uma criança, limpar uma casa, etc. E recebia sempre a mesma resposta: não posso, sou apenas uma pobre mendiga, com dores, não tenho forças para trabalhar. Seguiu-se os anos assim, até que um dia veio a desencarnar. Chegando à morada do Senhor, clamou por ajuda e, em resposta, um espírito encarregado de receber desencarnados questionou-a: como ajuda? Tu recebestes várias oportunidades em vida e não as aproveitou. Não tiveste nenhum filho, compromisso familiar,
não produziste nada em prol de si mesmo nem dos outros, mas daremos uma nova chance. Volta e conquista esse direito. Renove-se. Assim voltou ao convívio terrestre. Como filho do amigo, esse que sempre a aconselhava. E era uma pessoa do bem, trabalhador e seguia os mandamentos divinos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. E chegou a Herodes, tetrarca, notícia de tudo que Jesus obrava. E ficou como suspenso, porque diziam uns: é João que ressurgiu dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes: eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este, de que ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais justamente de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar a Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez?
em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz. Mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: como se pode fazer isso? Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vemos. E vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Ressurreição e reencarnação. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos já reproduzidas. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la como o fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída por do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado sem equívoco possível. Agora é o auditório quem pergunta. Saulo Gomes. Seu nome, por gentileza? É o público do auditório respondendo a sua mensagem, Chico. Nelson Mancuso. A sua pergunta. Gostaria de perguntar ao nosso prezado irmão Chico sobre um dos assuntos mais controvertidos e que me toca profundamente. Por isso, de grande valia, será com muita emoção que eu verei a resposta. Saulo, eu gostaria que ele falasse mais alto, porque o Chico não está ouvindo. É o seguinte, repito. Pode fazer a pergunta. Irmão Chico, gostaria que nos esclarecesse sobre a alimentação da carne, assunto dos mais controvertidos, quando sabemos que, segundo alguns, esse sacrifício de nossos irmãos inferiores faz parte da evolução dos mesmos. Há muito tempo queria ouvir o esclarecimento do nosso querido irmão Chico, com a assistência do nosso irmão. Essa questão é uma questão antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da
cooperação compulsória dos animais há muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema de nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos intensivos em nosso campo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando uma desculpa para comer a carne, mas não é bem isto. A maioria de nós ainda necessita da carne, e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bem, e precisamos saúde, vida saudável, vida robusta. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir de seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria no Centro Espírita Material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe.
Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância do céu. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o eternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora
à sua volta à presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz, também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Estamos encerrando os nossos trabalhos e agradecendo aos Espíritos protetores por mais um Evangelho no lar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja.